Prazer estar outra vez aqui no evento da Lubigrax, quarto ano consecutivo. Esse ano a Croda preparou uma apresentação referente a aditivos, novos produtos em relação a aditivos para se diminuir atrito em algumas aplicações diferentes, tanto em aplicações industriais quanto automotivas. A gente já ouviu um pouco aí dos malefícios que são provenientes do atrito em diversas aplicações da palestra anterior, só que agora a gente vai abordar de um lado mais indo para como agente de lubricidade e modificadores de atrito. O conteúdo que a gente preparou é referente a esses produtos, são alguns produtos que já estão no mercado, são produtos, apesar de serem novos, que já estão no mercado, e tem alguns outros que ainda são produtos que estão em desenvolvimento, que vão ser oficialmente lançados em outubro, que não foram ainda por causa de processos referentes à patente do produto que está sendo feito na Europa, mas que já dá para eu apresentar um pouco e mostrar os benefícios de cada um. A gente vai tratar sobre um aditivo de base polimérica, para óleos integrais na linha de usinagem, agentes de lubricidade também para linha de hidráulicos e engrenagem, e por fim também alguma coisa sobre óleos automotivos, também sempre nesse intuito de redução de atrito. Antes de entrar propriamente dito na parte da palestra dos aditivos, acredito que uma boa parte já tenha conhecimento sobre a Croda, o que é a Croda, mas apenas reforçando, é uma multinacional inglesa, né, fundada em 1925, especialista em diversos mercados, entre eles o de lubrificante. Existem vários sites aí espalhados pelo mundo, em Ásia, Europa, Américas. Aqui no Brasil, a fábrica é em Campinas, e é uma das fábricas que a gente pode dizer que desde o ano passado tem recebido uma das maiores partes de investimento da empresa da matriz, principalmente aí para produção de alguns produtos que são da linha de lubrificante, também de outras linhas. Então a gente está nesse processo de trazer algumas tecnologias que já são usadas no exterior aqui para o mercado local também. E um outro ponto que eu queria comentar sobre a empresa, uma questão que é muito importante para todos nós, é a questão de sustentabilidade. E nesse ano, em 2013, a Croda foi eleita como a 25ª empresa mais sustentável do mundo. Não significa a 25ª empresa do ramo químico, é a 25ª empresa de todas as empresas possíveis que existem, sendo que na Inglaterra ela foi eleita como a primeira. Então isso é um foco que a gente leva bastante sério e vai continuar desse jeito. É um ponto que a gente foca muito na linha dos nossos produtos, em questão de produtos biodegradáveis, renováveis. Muitas vezes aqui no Brasil ainda não é uma coisa tão recebida ou tão bem vista ainda, principalmente porque todo mundo acha que é uma coisa sempre caro, mas é um fator que a empresa leva muito a sério, e esses produtos que a gente está trazendo para a produção local também vão seguir esses mesmos padrões, né? E aí, começando propriamente sobre a parte mais técnica que a gente tem para apresentar hoje, a gente começa com a parte dos óleos integrais de usinagem. Então a gente sabe que os óleos integrais ainda são utilizados em operações diversas, principalmente onde existem cargas mais severas e em regimes de lubrificação limítrofe. Alguns exemplos são a operação de corte, furação, aí tem alguns exemplos de testes que foram feitos com esses produtos em algumas dessas aplicações.
E aí a gente também sabe que nessa parte de óleos integrais não necessariamente significa o uso de óleos minerais. Existem várias outras bases que vão sendo utilizadas. Existem os óleos minerais de grupos diferentes, principalmente agora grupos 2, 3 que vão sendo mais utilizados aí um pouco pelo decréscimo do uso de grupo 1. E aí também existem outras bases que são os ésteres, os PAGs, óleos vegetais, que são bastante utilizados nesse mercado. E a ideia era ter um produto, um aditivo que fosse compatível com todos eles, e não específico só para um tipo ou outro. E foi daí que surgiu o Perfad 8400, que é um novo aditivo de lubricidade que a gente desenvolveu, se não me engano, no ano passado, que é um produto base polimérico. Mais para frente tem um pouco até um exemplo de como que é a estrutura dele. E ele pode ser utilizado em diversos metais também. Não existe restrição quanto ao uso em alumínio, metal ferroso. Ele pode ser utilizado em qualquer formulação que seja para esses metais. E é um produto que a gente fez com o intuito que ele ajuda a superar performance de ésteres convencionais, que hoje são utilizados como aditivos de lubricidade, e também eles podem ser utilizados junto com os ésteres, que já são utilizados como veículo para esses fluidos integrais. Além disso, ele também tem uma sinergia bastante interessante, em alguns exemplos eu vou mostrar isso, com éster fosfórico. Ele tem uma sinergia positiva e também ele pode ser utilizado junto com outros aditivos que sejam da linha mais de extrema pressão. Tá? É totalmente compatível. E é um produto que é feito a partir de carbono, hidrogênio e oxigênio. É isento de qualquer tipo de metal. A ideia do Perfad, então, nada mais é do que ter proporcionar uma redução, né, de torque, de esforço no processo de usinagem para ter uma eficiência energética melhor. Então, é um produto que vai ajudar a reduzir atrito. Reduzindo atrito, a gente sabe que ele vai proporcionar um aumento de vida útil do equipamento e também uma melhor qualidade das peças que forem formuladas com o fluido onde ele estiver sendo utilizado. A gente tem alguns testes que foram realizados, não dá para mostrar todos, mas em alguns casos, só para exemplificar, e a gente considerou alguns ésteres e óleos minerais de grupo 2 para passar um comparativo de tipo de performance que se pode obter com o uso desse aditivo. Antes de entrar nos testes especificamente, essa é a estrutura do produto, como ele parece. Então, ele tem uma estrutura muito maior do que um aditivo de lubricidade convencional, que pode ser derivado de base animal ou derivado de algum éster simples. E ele ajuda a ter uma formação de filme muito melhor por ter vários pontos de aderência à superfície. Em aditivos convencionais, a gente normalmente teria uma cadeia similar a isso aqui, onde teria uma parte polar que faria aderência à superfície metálica e uma parte apolar que ficaria aqui disperso no óleo, no éster, onde for. Então, aqui a chave dele, o ponto principal ele tem vários pontos de contato com a superfície, isso que ele forma uma resistência maior e que faz com que ele tenha um diferencial em redução de atrito. Alguns testes que nós utilizamos foram esses que estão mencionados aqui na questão do microtapping, utilizado para fazer furações. A gente mede principalmente questão de torque utilizado para se fazer essas furações. Tem o teste de four-ball, na questão de desgaste. Um outro teste conhecido também na linha de desgaste, que é o teste de Reicher, e também o MTM, que é o Mini Traction Machine, que é o coeficiente de atrito. Todos eles podem ser utilizados como referência. A gente sabe que o principal fator para se avaliar é na vida real, né? Colocando em equipamento, colocando em máquina. Mas
esses são testes indicativos que mostram bem a realidade, dão bem uma ideia bem significativa de como o produto atua. E para cada um deles aí tem um exemplo, né, para mostrar um pouco um comparativo de como ele funciona. Então, aqui nesse primeiro a gente está considerando um fluido que é base éster, né, considerando o teste de microtapping em aço, e aí a gente tem alguns ésteres diferentes, com viscosidades diferentes, e em cima desses ésteres foram adicionadas dosagens diferentes do Perfad 8400 para se verificar a questão de qual foi o torque necessário para se fazer esse processo de furação. Então aqui a gente nota que a maioria deles tinha bastante elevado, aqui em torno de 250, e aí a hora que foi utilizado uma dosagem, por exemplo, de 8%, ele teve uma redução para baixo de 200. Isso é bastante significativo em termos de desgaste de peça. Aqui a gente considerou 8% e 16%. Não necessariamente significa que o produto sempre tem que ser usado a 8 a 16. Isso aqui são, somente alguns testes, são sugestões, né? Aí vai depender muito também do que tem da formulação total e de performance que é esperada, né? E aí, indo para um caso utilizando novamente os mesmos ésteres em viscosidades diferentes, agora no caso de alumínio, a gente já percebe que houve uma maior facilidade para se fazer a operação por ser alumínio, e aí novamente nós utilizamos as mesmas dosagens em 8% e 16% do Perfad 8400 para ver a diferença. Então a gente nota aqui uma redução de quase metade aqui do torque necessário para se fazer a mesma operação. No caso do Forball, aqui nós estamos medindo a questão de desgaste. Então aqui no caso a gente tem um teste feito com um óleo, um ISO 22 normal, e aí a gente considerou também um éster, o óleo junto com esse éster, então já houve uma melhora pela adição do éster, mas a gente nota que houve melhoras muito mais significativas a hora que foi utilizado o Perfad 8400 como aditivo nesses óleos básicos. E aí também a questão de sinergia que eu havia comentado, a gente nota que quando foi utilizado o Perfad 8400 com 0,5% do Crodafos O4A, que é um éster fosfórico da linha da Croda, essa redução ainda foi mais drástica do que só utilizando os Perfad 8400. Então aí é uma questão de, dependendo de nível de desgaste que se precisa atingir, às vezes só 8400 pode ser suficiente, e aí também existe a opção de ter um efeito sinérgico com o Crodafos. Ainda na parte de desgaste, a gente também considerando aqui, a gente mediu desgaste em milímetros por quadrados, usando os mesmos óleos anteriores, os mesmos ISO 22, e aí também a gente considerou os mesmos ésteres fosfóricos, o mesmo Perfad, aqui ele só está com uma nomenclatura diferente, mas é o mesmo Perfad, e a gente nota que houve uma diferença de um ganho de 42% aqui em eficiência, de redução de desgaste comparado a uma formulação que seria só um óleo mineral com um éster convencional. E aí, no caso, quando se é utilizado o éster fosfórico junto, teve uma diferença de um ganho de 60% a menos de desgaste. Então, é bastante significativo. Outro teste, outro exemplo que nós fizemos, questão de MTM, que é o Mini Traction Machine. Aqui nós medimos coeficiente de atrito, tá? E aqui, normalmente, nós verificamos como o atrito varia com um aumento de velocidade. Aqui, velocidade seria velocidade relativa entre duas superfícies que estão em movimento. Então, para um óleo mineral, a gente tem um atrito inicial bastante elevado, e aí, conforme vai tendo um aumento da velocidade e as peças vão recebendo uma maior lubrificação entre si, esse atrito vai sendo diminuído.
A partir do momento que nós utilizamos um éster, a gente vai notar que há uma melhora, né? Não é tão significativa, principalmente aqui no começo, e depois também ele vai ter um melhor desempenho em coeficiente de atrito. O que acontece normalmente, em equipamentos, a parte mais crítica, onde um equipamento, uma peça vai sofrer mais desgaste, é a hora que a máquina começa a funcionar ou que ela está parando, ou seja, a hora que ela está com velocidade muito baixa. Isso aqui é onde a gente tem o regime de lubrificação limítrofe. Então, a ideia é diminuir ao máximo possível o atrito nessa região, não tanto nesta região. Então, a gente nota que a hora que a gente utiliza o mesmo óleo mineral dos outros slides com 8% do perfad, essa redução vai de quase que 0,1 para quase 0,01. Então, aqui é que está o ganho principal, onde vai ter o menor desgaste. Isso também é um outro método que é utilizado para verificar a performance desse tipo de produto. E aí, a partir desses slides, a gente pode tirar algumas conclusões, né? Que o perfad 8400 ele superou a performance de ésteres convencionais que são utilizados como agentes de lubricidade em óleos integrais de usinagem. Ele proporciona excelente proteção a desgaste e apresenta ação sinérgica com os ésteres fosfóricos. No caso, nós testamos um éster próprio da Croda. Ele forma filmes bastante estáveis, principalmente em temperaturas altas, que faz ter essa resistência maior. E também é um produto que é altamente eficaz em fluidos que são à base de éster. Então, ele pode vir a substituir um éster como aditivo, ou em formulações que não se podem utilizar óleos minerais e precisa se utilizar uma base sintética como um éster, ele pode ser usado como um agente de lubricidade para melhorar ainda mais a performance do éster. Tá? E aí, pulando um pouco, saindo de óleos integrais e indo para fluidos hidráulicos, é uma outra categoria que a gente também nota essa necessidade de ter uma redução de atrito. Então, aqui, principalmente, o efeito de redução de atrito é dado pela diminuição na temperatura de trabalho que o óleo hidráulico vai ter, e tendo uma temperatura de trabalho menor, ele não vai ter uma queda de viscosidade tão brusca que poderia causar algum desgaste. E aí nós aqui também fizemos alguns testes de performance. Aqui nós consideramos, no caso, um óleo mineral de grupo 2 e um pacote também de aditivos convencional que é encontrado no mercado. E aí, em cima dessa formulação, foi adicionado 1% de um aditivo de lubricidade. Aqui é importante mencionar que ele é não polimérico. Eu vou explicar um pouco depois por que ele precisa de ser não polimérico, que foi dosado esse óleo formulado. E aí a gente verificou o coeficiente de atrito, de novo, utilizando o teste de MTM, e também verificamos questão de demussibilidade, né, que é um outro fator importante aí em várias formulações de hidráulicos. Então, aqui nós temos um gráfico que vai representar, novamente, a gente está estudando o coeficiente de atrito. A gente tem o produto que é formulado com um pacote de aditivos específico para hidráulico. Então, ele tem o mesmo perfil que a gente já verificou no outro slide. Ele começa com um coeficiente de atrito alto e depois, com o aumento da velocidade, conforme vai tendo uma maior lubrificação, esse atrito cai. Mas essa é a região que a gente está focando para diminuir atrito. Então, a gente fez um teste utilizando aqui, no caso, 1% de um aditivo não polimérico. Aqui não é polimérico. E aí a gente verifica que teve esse ganho todo aqui de redução de atrito em velocidades baixas. E depois ele praticamente se mantém conforme o aumento da velocidade entre as superfícies. E aqui, utilizando o mesmo teste, nas mesmas condições, utilizando um outro pacote de hidráulico. Então, a única diferença que teve aqui foi o pacote hidráulico utilizado. O pacote hidráulico ele tem outras funções, mas ele não tem totalmente a função de reduzir esse atrito inicial. Então, a gente notou que quando foi utilizado novamente 1%
do produto, que é o não polimérico, ele teve novamente essa queda de coeficiente de atrito e depois teve praticamente igual até em velocidades mais altas. E o teste de demonstrabilidade é importante, que eu tinha comentado, porque a incorporação de água dentro de um fluido pode causar alguns problemas sérios como cavitação. Isso aí pode causar problema em performance e também altos desgastes do equipamento. Então aqui no teste que nós fizemos foi um teste utilizando 1%, uma proporção de 1:1 de água com óleo formulado. Isso foi agitado uma certa velocidade por 5 minutos e aí a gente observou o que aconteceu depois. Então a gente verifica que a hora que foi utilizado 1% do aditivo não polimérico, a princípio existe uma formação de emulsão, mas com o passar do tempo, depois com 10 minutos ela praticamente já tinha sumido, com 15 minutos já tinha separação novamente. Então mostra que ele teve um bom resultado em teste de emulsibilidade. E aí alguns testes parecidos nós fizemos também para a parte de óleos de engrenagem. Assim como para os óleos hidráulicos, a ideia nos óleos de engrenagem é ter a redução de atrito, gerar menor desgaste e ter uma maior eficiência na transferência de energia. Aqui no caso a gente usou um fluido base um pouco diferente. A gente usou uma composição de polialfa-olefina com éster e também consideramos um aditivo comercial, um pacote como referência. E aí a gente verificou novamente a questão de coeficiente de atrito por MTM e o mesmo teste de demonstrabilidade que a gente tinha feito com os óleos com os fluidos hidráulicos. Então aqui a gente verifica algumas curvas diferentes. Então tem a curva da polialfa apenas com éster. Então, como já era de se imaginar, tem um atrito mais alto, com o aumento de velocidade ela tende a cair. Aí foi utilizado um pacote comercial e a gente nota que houve um decréscimo, mas ainda não foi tão expressivo assim. E aí no caso a gente tinha tentado também utilizar alguns pacotes diferentes, inclusive pacote no caso que era polimérico, que seria o mesmo produto dos óleos integrais. Mas a gente verificou que quando testando o produto polimérico, ele não tinha a mesma performance que a gente tinha observado nos óleos integrais. Então aí precisou partir para uma outra opção, que foi desenvolver alguma coisa que fosse uma característica diferente, que foi o não polimérico. E aí a gente testou dois pacotes diferentes. Então a gente teve uma melhora expressiva para ambos que foram testados e a gente também fez o teste de demonstrabilidade considerando esses dois pacotes que nós tínhamos pensado em lançar. Só que aí a gente verificou a questão de demonstrabilidade, que o óleo comercial sem o aditivo ele tinha já uma demonstrabilidade boa. Porém, a hora que a gente colocou um desses aditivos poliméricos, ele formou emulsão. Então, aí de cara a gente já teve que descartar essa opção. Mas para o aditivo não polimérico, que seria, nós chamamos de 2 aqui, porque ainda não tem o nome definido, esse sim teve a separação óleo e água esperada. Então, o aditivo não polimérico 2 é o que vai ser lançado no mercado oficialmente em outubro e que agora está em processo de registro de patente. E aí a gente tira também algumas conclusões relacionadas aos aditivos de lubricidade não poliméricos. Então eles foram eficazes na redução de atrito em formulações de fluidos hidráulicos de engrenagem, que eram base óleo mineral e polialfa-olefina e éster. E a gente verificou também que a estrutura do aditivo de lubricidade é determinante para se ter boas performances tanto em redução de atrito e demulsibilidade. Então, em vários casos a gente não consegue ter um único produto que serve para todas as aplicações. Tá? Então, aqui no caso a gente verificou que o não polimérico, no caso aquele 2, seria o mais recomendado.
E, como comentei, o produto ainda não está oficialmente lançado. Outubro deve ter finalizado esse processo de patente e aí vai ser apresentado ao mercado, mas aqui já fica de antemão como um pré-lançamento. E aí agora mudando um pouco de áreas industrial para automotivo, existem também alguns produtos que foram desenvolvidos recentemente para redução de atrito, porém em óleos automotivos. Tá? E em óleos automotivos existem algumas boas razões para que a gente utilize esses modificadores de atrito. Uma delas é a questão de aumento de economia de combustível. Existem vários testes feitos que comprovam que, ao se ter um menor coeficiente de atrito dentro de um óleo de motor, é obtido uma performance melhor em economia de combustível. Também tem uma redução de emissão de gases, maior durabilidade do óleo, porque eles são altamente estáveis à oxidação, então você consegue ter um óleo sendo utilizado por um tempo maior. E também vai ter um aumento de durabilidade dos componentes, aqui componentes no caso do motor especificamente. E existem alguns tipos diferentes de modificadores de atrito, são divididos praticamente em dois grupos. Então existem os modificadores de atrito orgânicos, que são as amidas graxas ou as oleamidas. Existe o grupo dos ésteres também, e tem alguns que são inorgânicos, que são na linha dos EDDP, que a maioria conhece, e alguns também que são derivados de molibdênio. O que a Croda desenvolveu foi modificadores de atrito poliméricos. Então, no caso, aqui são dois produtos diferentes, mas com a mesma natureza química, que possuem a habilidade de reduzir coeficiente de atrito de óleo motor em níveis que não se é possível obter com outros aditivos que nem esses que eu mencionei anteriormente. E, além da questão de aumento de economia de combustível e redução de emissão de gases, eles também têm uma formação de filme, assim como o Perfad 8400, que ajuda na redução de desgaste e aumenta a durabilidade do motor. Aqui, para dar um exemplo do tipo de performance que ele tem, a gente considerou uma composição com polialfa-olefina e 10% de um éster nosso, do Priolube 3970, que é um éster que ajuda a solubilizar diversos pacotes dentro da polialfa. E aí a gente verificou, comparando-se com o Priolube 1407, que é um éster de uma tecnologia mais antiga, o ganho que se teve de redução de atrito. Então aqui a gente considerou uma dosagem de 0,5%. A gente tem a performance do óleo de referência, que é a polialfa-olefina, com o éster. Depois, a hora que nós utilizamos 0,5% do Priolube 1407, houve um decréscimo, mas ainda não foi muito expressivo. E aí a gente nota que a hora que a gente utiliza 0,5% do Perfad 3000 e do Perfad 3050, já teve uma redução bastante significativa. Tá? E aí também o mesmo teste nós fizemos em outra temperatura. Aí no caso um pouco mais elevado, em 150, mas a mesma coisa, a gente tem o mesmo tipo de perfil. O óleo tal qual, sem o aditivo, e depois a gente tem a performance, por exemplo, do 3050, que foi o que teve uma performance melhor aqui no caso, bastante expressivo. Isso aqui dá uma redução de quase 90% de coeficiente de atrito. Tá? Lembrando que essa é a parte onde tem maior desgaste de motor, que é a hora que o motor está sendo ligado, que a lubrificação não é tão boa entre as superfícies metálicas. E como que eles funcionam? Na verdade, essa molécula é uma molécula que é absorvida na superfície, então o que a gente tem em altas temperaturas, quem manda na lubricidade é o fluido base. Então vai ser o óleo mineral, vai ser a polialfa-olefina, vai ser o éster. A partir do momento que se tem uma baixa viscosidade e a lubrificação que tem entre as superfícies não é
tão boa e o fluido está sendo quase que expulso desse espaço que existe entre as superfícies, o que vai remanescer aqui é o polímero, é o aditivo que vai estar absorvido na superfície. Esse é o método de funcionamento do produto. E só para dar uma ideia, em termos de formação de filme, aqui a gente fez alguns testes medindo espessura de filme do óleo de referência e do Perfad 3050 e do 3000. E a gente nota que a hora que tem as velocidades mais baixas, que é a hora mais crítica, ele tem uma espessura muito superior a que seria só o óleo mineral. E é isso que ajuda a evitar o contato entre as superfícies, que vai acabar reduzindo o desgaste. E aqui o mesmo teste, considerando uma temperatura um pouco mais elevada, de 140, mas ainda assim a gente percebe essa diferença. Então a gente tem o óleo de referência e os dois aditivos, o 3000 e o 3050, mostrando que eles estão fazendo essa proteção, eles têm um filme mais espesso, até a hora que começa a ter uma velocidade maior, e aí quem vai mandar na parte da lubrificação é a parte do lubrificante do veículo base. Algumas conclusões com relação a esses produtos: o Perfad 3000 e 3050, eles são uma geração nova de modificadores de atrito, são uma tecnologia da Croda, são produtos patenteados, que até então não tinha no mercado, e onde a gente consegue ter redução de atrito tanto em óleos básicos quanto em óleos de motor já formulados. São produtos que podem ser utilizados tanto para óleos de motor de carros de passeio, assim como para os conhecidos heavy duties também. Eles têm potencial para redução de atrito devido a essa formação de filme mais espesso. E eu acho que é basicamente isso aí que eu tinha para apresentar. Estou quase estourando o tempo aqui, a plaquinha está em pé faz tempo. Fica aqui também um recado rápido. Esse aqui é o nosso site específico para a linha de lubrificantes. Fiquem à vontade para utilizar como uma fonte de pesquisa de informação. Aqui vocês conseguem ficha técnica, ficha de segurança, existem apresentações, vídeos de aplicação de produtos, inclusive tem vídeo de aplicação do Perfad 8400 sendo testado lá na Inglaterra, e os meus contatos para quem ainda não tem. E se tiver alguma pergunta, pode ser agora, depois, fique à vontade para perguntar. Obrigado.